Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. Que o nosso Mestre querido possa nos envolver, possa nos amparar, possa nos acolher, para que possamos todos nos sentir na sua paz, na sua harmonia e no seu amor. Quero inicialmente agradecer imensamente ao convite que me foi feito para que nós pudéssemos estar hoje aqui refletindo, dialogando, como muito bem foi colocado, sobre o médium de sustentação. De fato, um tema necessário, mas pouco falado. Então, como a oportunidade é para que nós possamos também refletir, estudar, tirarmos as nossas dúvidas, eu já adianto que nós teremos 2 momentos para tirarmos dúvidas. Então, após uma explanação de mais ou menos 1 hora, nós vamos ter uns 15 minutos para que nós possamos, no primeiro momento, sanar as dúvidas de vocês, refletirmos sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvidas no decorrer da explanação, fiquem à vontade para fazerem suas anotações, anotem que nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre elas. E após o intervalo também, com mais 1 horinha, 1 hora e 15 de exposição, vamos também ter mais 15 minutos para as dúvidas. Então, perguntem, questionem, que esse é o nosso objetivo. E o nosso tema, então, é médium de sustentação e suas perspectivas. O que nós vamos, dentro desse tema, abordar? As nossas reflexões, elas vão estar divididas em 5 aspectos. E nós vamos exatamente, então, dentro de cada um desses aspectos, tentando abordar o máximo que nos for possível nesse tema. Primeira coisa que nós vamos abordar é exatamente o que é e qual a importância do elemento de sustentação. Estamos a falar de médium de sustentação. Mas o que é médium de sustentação realmente? Então, nós vamos entender sobre isso e avaliarmos a importância desse trabalhador da reunião mediúnica. Até porque há muitos que imaginam que é uma atividade de menor importância. Há aqueles que atuam na qualidade de médiuns de sustentação e acreditam que não são importantes ou necessários a uma reunião e se sentem, muitas vezes, pequenos por não estarem na condição de médiuns ostensivos ou ainda na função de dialogadores. Então, vamos ter a oportunidade de conversar sobre a importância dos médiuns, dos elementos de sustentação. Após isso, nós vamos ver o que devemos pensar sobre o mundo mental, este que é gerador de todos os trabalhos de espírito para espírito. Ou seja, para que nós possamos entender o campo mental, nós precisamos entender sobre fluidos. Então, vamos exatamente refletir sobre essa temática para que possamos entender como sustentar, por que sustentar, a importância do sustentar. Após, vamos avaliar como ser um verdadeiro dínamo de vibrações amorosas. E para entendermos isso, vamos adentrar 3 aspectos fundamentais. O que sustentar? O que é que o médium de sustentação sustenta? Por que sustentar? E ainda, como sustentar? Será que eu que me coloco na condição de elemento de sustentação, de médium de apoio, estou sustentando adequadamente? No quarto aspecto, vamos ver qual a rotina do médium de sustentação concernente à atividade mediúnica. Basta eu chegar no dia da reunião, me colocar na condição de médium de sustentação para que tudo ocorra perfeitamente? Não é bem assim. Então vamos entender exatamente por que é importante esse trabalho, essa preparação prévia
para que a reunião se dê com êxito. E no quinto aspecto, nós vamos abordar sustentação vibratória versus ostensividade versus dialogação, que é exatamente a seguinte reflexão. O elemento de sustentação, ele pode, em algum momento, se tornar médium ostensivo e ou dialogador? Em caso positivo, como isso se dá? Em caso negativo, por que não? E vamos então entender as nuances desses pontos. Então, as nossas reflexões hoje irão se pautar nesses 5 aspectos. Então, vamos iniciar o primeiro ponto. O que é e qual a importância do elemento de sustentação? Colocamos aqui, médium de sustentação é todo aquele que, por não apresentar mediunidade ostensiva, pode funcionar como dínamo de vibrações, garantindo assim a sustentação da corrente mediúnica. Observem bem que nós colocamos aqui, por não apresentar mediunidade ostensiva, mas precisamos entender o que isso significa. Pode não apresentar mediunidade ostensiva naquela reunião. Significa dizer que só pode ser médium de sustentação quem não tem ostensividade? Não. O médium de sustentação é aquele que naquela reunião, ele não desenvolve nenhum tipo de ostensividade. Mas pode ser que ele seja um médium ostensivo. Mas, numa outra reunião, em um outro tipo de trabalho, ele pode vir a desenvolver a sua ostensividade, ou até mesmo numa outra reunião mediúnica, ele pode trabalhar como médium ostensivo. Mas nessa reunião em especial, ele não funciona como ostensivo. Ele não vai, então, exercer as suas faculdades mediúnicas e ele vai atuar, como nós colocamos aqui, vai funcionar como dínamo de vibrações. O que é que nós podemos e devemos entender por dínamo de vibrações? É aquela pessoa que vai trabalhar para equilibrar as energias da reunião mediúnica, para que ele possa manter as energias, as vibrações, os fluidos da reunião sempre positivos, sempre numa harmonia condizente com a necessidade do trabalho. Porque nós sabemos que nós vamos ver isso quando formos trabalhar sobre os fluidos. A equipe espiritual, talvez alguém se pergunte, mas a equipe espiritual não promove um trabalho de limpeza energética através de um processo que nós chamamos ionização fluídica, onde equipamentos do mundo espiritual são utilizados para limpar o ambiente, oxigenar, matar as células espirituais inferiores? Eles fazem isso com certeza. No início da reunião mediúnica, fluidicamente, vibratoriamente falando, o ambiente está limpo. Mas o que acontece no decorrer do atendimento às entidades enfermiças, imperfeitas, doentes, elas trazem as suas energias deletérias, elas trazem as suas energias enfermas e aquelas energias corrompem o ambiente. Então é necessário que haja um elemento constante, permanentemente, num trabalho de reequilíbrio energético. E essa é a função do médium de sustentação. Para manter ou equilibrar a vibração baixa, os fluidos pestilentos podem, no momento, contaminar o ambiente e o médium de sustentação eleva novamente
essas energias para que a ambiência continue equilibrada e perfeita para o desenvolvimento do trabalho. Então, esse dínamo de vibrações, ele garante, então, a sustentação da corrente magnética da tarefa. Mas nós vamos ver agora na importância os detalhamentos desse aspecto. Então, eu trago aqui também ainda, falando sobre o que é, vamos ver o que nos diz lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Citamos as palavras do instrutor Aulus ao espírito André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade. Olhem que informação importante para nós entendermos que tudo é uma coletividade. Na oportunidade, é informado que as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, sendo necessário concurso geral para que o serviço funcione o mais harmoniosamente possível. Isso significa dizer que a reunião mediúnica, ela é o resultado de um todo. Ela não é só o elemento ostensivo, não é só o elemento dialogador, só o dirigente ou só o médium de apoio. É o resultado de uma coletividade. E quanto mais harmônica estiver essa coletividade, mais exitosa será essa reunião. Portanto, e aqui nós já vamos ampliar, o médium de sustentação, ele tem a função essencial de promover e sustentar a corrente magnética. Mas não pensemos que os demais membros, médio, ostensivo, dirigente, dialogador, não têm essa função também. Eles precisam, dentro do possível, também manterem a sintonia em alto para que possam todos doar energias, fluidos, ectoplasmas, para que possam ser produzidos medicamentos pela espiritualidade, que serão ingeridos pelos espíritos em atendimento, para que haja a materialização de espíritos mais elevados, não para serem vistos pelos encarnados, mas para serem percebidos pelas entidades que estão em atendimento, porque em função da diferença vibratória, os espíritos que estão em atendimento, eles nem sempre conseguem ver e ouvir a espiritualidade elevada, por conta da diferença vibratória. Os elevados vibram numa alta frequência e os imperfeitos em baixa. Então, com os fluidos fornecidos pela equipe, inclusive e essencialmente os médiuns de sustentação, esses fluidos são utilizados para materializar, para fazer com que a espiritualidade elevada consiga, através de um processo de materialização, repito, visível aos espíritos em atendimento, não à equipe encarnada, eles possam ser visualizados e, com isso, entidades possam muitas vezes ver seus familiares, espíritos elevados, mães, filhos, enfim, parentes. Essas energias, esses fluidos também são utilizados, por exemplo, para a confecção, para a materialização daquelas telas plasmáticas. Quando nós estamos estudando sobre técnicas de diálogo, existe uma técnica onde, muitas vezes, nós pedimos que a entidade comunicante ela possa olhar para uma tela fluídica, como se fosse uma tela de TV, por exemplo. E naquela tela, imagens que são importantes para o seu diálogo, para o seu entendimento, para a sua compreensão, serão ali reproduzidas. Essas telas, elas são produzidas como? Elas são materializadas como? Com os fluidos doados pela equipe. Então, quanto mais puros, quanto mais limpos, quanto mais elevados forem os fluidos, as energias doadas pela equipe encarnada, maior
é a possibilidade da espiritualidade utilizar-se deles como recursos para o atendimento. Então, é extremamente importante nós fazermos o nosso melhor para que essas energias, para que esses fluidos possam ser realmente liberados de acordo com a vontade, com o interesse e com o merecimento da espiritualidade que nos acompanha. Vamos agora detalhar ainda a importância, que eu já estava a falar sobre a importância, mas vamos detalhar um pouquinho mais. O elemento de sustentação ou doador de fluidos, aqui um parênteses, tá? Algumas pessoas têm dúvidas se a terminologia certa é fluidos ou fluidos. Nesse caso aqui, as duas palavras fluidos ou fluidos estão corretas, mas para a designação que nos cabe, onde nós estamos exatamente falando de algo que é fluido, utiliza-se fluidos, não fluido, tá? Então, aqui eu só fazendo essa diferença para que nós possamos utilizar a terminologia adequada, embora ambas as situações, dependendo da necessidade, do interesse, possam ser utilizados. Pois muito bem, então o doador de fluidos fará com que a sustentação da corrente mediúnica seja mantido em um patamar equilibrado, doando fluidos para socorrer os desencarnados que se manifestarem nos trabalhos preparados pela espiritualidade, mantendo, além do equilíbrio, um elo de fraternidade e amor. Nós deixamos aqui destacado em vermelho os dois aspectos. O primeiro, manter um patamar de equilíbrio. Como nós já estávamos dizendo no início, em função dos atendimentos, essas vibrações, elas podem sofrer alteração, porque nós já vamos estudar os fluidos, já vou só antecipar rapidamente aqui. Os fluidos em si são neutros, nem positivos nem negativos, mas eles vão absorver, eles vão se saturar exatamente das energias e pensamentos dos espíritos presentes, encarnados ou desencarnados. Então, os fluidos são neutros, mas a partir do momento que há ali espíritos encarnados ou desencarnados, movidos de bons pensamentos e emoções, esses fluidos que estavam neutros, eles passam a absorver aquele tipo de fluido, de energia, e eles vão se tornar fluidos positivos e salutares. De outro modo, os fluidos podem estar neutros, mas se ali há espíritos onde pensamentos e emoções sejam desequilibradas, enfermiças, imperfeitas, aqueles fluidos inicialmente neutros vão se ressentir exatamente da condição e da natureza daquelas energias. É exatamente por isso que há essa queda vibratória nas reuniões mediúnicas, porque os espíritos que são atendidos são essencialmente espíritos imperfeitos, necessitados. Então, vamos manter esse patamar com o auxílio do médium de sustentação, além, como nós colocamos, de ser ele o elo de fraternidade e amor, porque como ele está essencialmente trabalhando para manter esse equilíbrio, ele está o tempo todo conectado mentalmente, vibratoriamente com toda a equipe, encarnada e desencarnada, mantendo como se ele fosse aquele que está ali segurando as mãos uns dos outros para mantermos todos juntos numa mesma intenção, no mesmo objetivo. Todos os elementos de sustentação devem ter em mente que a manutenção de suas vibrações é extremamente importante para o amparo e o resgate dos necessitados. Alguns têm dificuldade de compreender a importância da sustentação e, na maioria das vezes, por sentirem-se desestimuladas, desistem
por terem o falso sentimento de não estarem participando ativamente das atividades dos trabalhos mediúnicos. Ainda há trabalhadores que acreditam que o médium de sustentação tem uma função menor na reunião, exatamente por pouco conhecer, pouco estudar e pouco se falar, no sentido de nós vermos muita literatura sobre os médiuns de sustentação. Mas como nós estamos vendo, eles são extremamente importantes. Eu conto para vocês aqui um caso pessoal. Quando comecei na reunião mediúnica, eu comecei como médium de sustentação. Posteriormente, eu fui para dialogador e posteriormente para ostensiva. Mas eu fiquei durante um bom tempo como médium de apoio. E um dos depoimentos muito importantes e que eu me recordo até hoje é que, na época, era uma reunião mediúnica pequena, da Casa do Caminho Simão Pedro, que é uma casa também lá na colônia Antônio Aleixo, uma casa pequena, hoje já uma casa grande, mas na época era uma reunião pequena, e na época, não havia médium de sustentação. Havia o dirigente, havia o dialogador, havia o ostensivo, mas não tinha médium de sustentação. E eu, quando entrei exatamente para sustentar a reunião mediúnica. E no primeiro dia, na hora da avaliação, depois que a reunião já havia se realizado, que nós estávamos dialogando, a médium ostensiva, ela nos fez o seguinte depoimento. Ela disse que ela sentiu, porque nós sabemos que o médium ostensivo, ele sente o que o espírito sente, dores, angústias, mal-estares. E a médium disse: puxa, Evelyn, hoje eu senti muito menos dor do que normalmente eu sinto. Porque como realmente as energias e a função da sustentação é importante. Então hoje todas as minhas percepções foram menos difíceis e sacrificiais, porque eu senti muito menos dor. O que é isso, senão exatamente a função, o trabalho, a relevância do elemento de sustentação? Então, mais uma vez, não nos sintamos. Eu também recebi, há menos de um mês, eu recebi um depoimento de um trabalhador que atua na área da sustentação, e ele veio exatamente dizer que ele trabalha já há vários anos nessa função e ele sempre se sentiu pequeno, menor, tendo mesmo em vários momentos a vontade de desistir do trabalho porque ele não achava que ele era importante, mas que a partir de estudos, de análises, enfim, de um aprofundamento da função do médium de sustentação, ele sentia-se naquele momento feliz pela oportunidade de ver-se, sentir-se importante e necessário à reunião mediúnica. Então, a importância, manutenção, podemos elencar de forma bem objetiva, manutenção do campo vibratório harmonioso. O médium de sustentação é essencial para garantir a estabilidade energética durante a reunião mediúnica, criando uma atmosfera de serenidade que favorece o trabalho espiritual. Quanto mais harmônico, quanto mais equilibrado, quanto mais elevado, quanto mais pacificado, melhor é o atendimento, melhores são os recursos que a espiritualidade tem para atender aquele irmão. Mas por que, Evelyn? De que forma que isso faz tanta diferença no atendimento do espírito? Muito simples. Imaginemos nós. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Se nós chegamos num ambiente, por exemplo, eu vou usar os extremos para nós entendermos bem. Se nós chegamos, por exemplo, numa boca de fumo e lá permanecemos, todos nós concordamos que é um ambiente pesado.
um ambiente difícil. Vocês concordam que em pouco tempo nós vamos estar nos sentindo ruins, mal, com desequilíbrios, talvez dores, ânsia de vômito, N situações? Agora, vocês também vamos para o ponto extremo. Quando nós chegamos na casa espírita, que nós começamos a ouvir uma musiquinha, que nós temos ali a oportunidade de ouvir e estudar o Evangelho, nós nos sentimos muitas vezes, chegamos mal, mas saímos em paz, numa energia salutar. O que foi isso? Observem que as energias do ambiente influem positivamente ou negativamente em nós. Nós temos energia, nós temos fluidos, o corpo perispiritual é fluídico. Então, fluidos entram em contato com outros fluidos. Se eu não estou muito bem, como os espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas não estão bem, eles estão num ambiente onde energeticamente, fluidicamente está elevado, o que acontece? Os fluidos deles estão baixos. O fluido do ambiente está o quê? Elevado. O que acontece quando eles dois entram em contato? Um equilíbrio. O alto desce, porque de uma certa maneira se contamina com o inferior, e o que está inferior sobe. Esse aqui se sente melhor, concordam? Esse daqui pode sentir uma certa desarmonia. Por que vocês já se perguntaram por que o médium ostensivo muitas vezes sente desconforto, mal-estar, dor de cabeça? É porque necessariamente o espírito está sentindo aquilo? Necessariamente não. Aquele mal-estar do médium ostensivo pode ser um reflexo desse choque energético. Ele estava em alta, quando entra em contato, e o médium ostensivo entra em contato diretamente com as energias enfermas, quando ele entra em contato, dá um choque energético e isso faz mal. Por isso que quando nós estamos em um lugar energeticamente negativo, nós podemos sentir dor de cabeça, ânsia de vômito, tontura, vontade de desmaiar. Nós não estamos ali num transe mediúnico, mas nós estamos exatamente, o nosso organismo, o nosso perispírito está tentando fazer o quê? O equilíbrio. E nesse momento, isso pode causar mal-estares em nós. Então, o médium sente, mas vem o elemento de sustentação e eleva novamente, mantendo a harmonia e o equilíbrio. Sem esse elevar, a tendência é que mais facilmente essa energia caia e por isso os mal-estares, as desarmonias da equipe seja maior. Auxílio no equilíbrio das energias. Atua então como um pilar de equilíbrio, absorvendo e irradiando energias positivas, ajudando a neutralizar possíveis desequilíbrios causados por influências externas ou espíritos em sofrimento. Influências externas porque nós também, em alguns momentos, não estamos muito bem. Até podemos chegar na reunião mediúnica, irmos à reunião mediúnica porque somos comprometidos, porque não queremos faltar, mas não estamos bem. E se eu não estou bem mentalmente, energeticamente também não estou. Então, chegando ali, eu posso, independente de estar dando comunicação para o espírito sofredor, eu posso estar contaminando fluidicamente aquele ambiente. E aí, mais uma vez, o elemento de sustentação vem para neutralizar essas energias. Apoio aos médiuns ostensivos. O médium de sustentação auxilia os ostensivos, oferecendo suporte vibracional para que possam realizar sua tarefa sem desgaste excessivo ou interferências negativas. Auxiliam-nos a recuperarem o equilíbrio mais rapidamente após as comunicações.
O que acontece? O médium ostensivo, como ele vai receber principalmente, essencialmente, o contato daquele choque energético, há uma troca. Ele doa seus fluidos salutares para a entidade comunicante e ela, em tese, quanto mais moralizado o médium, mais rapidamente a entidade se equilibra, se mantém bem. Mas o médium, ele também vai se ressentir, vai absorver um pouco dos fluidos pestilentos da entidade comunicante. Quando aquela entidade ela é encaminhada, o médium ainda permanece por alguns minutos com os fluidos da entidade comunicante. Tanto é que em algumas situações, ele ainda não está muito bem, mas a entidade já foi encaminhada. Mas o médium ainda está ali sentindo um certo mal-estar. O que são aquilo? O que é aquilo? Fluido. Fluido ainda na entidade que não foi dissipada e o médium ainda sente aquele mal-estar. Mais uma vez vem o elemento de sustentação para doar energias salutares para que ele daqui eleve-se novamente, permaneça em equilíbrio energético vibracional e possa dar uma segunda, uma terceira comunicação, se assim for necessário. Então, quanto mais efetivo for o trabalho do elemento de sustentação, mais rápido o médium ostensivo retorna à condição de equilíbrio. Em algumas situações, o médium ostensivo pede passe. Tem uma reunião, teve uma comunicação, não estou muito bem, alguém pode me dar um passe? Isso acontece. Quanto mais exitoso e efetivo for o trabalho do médium de sustentação, menos passe ele vai necessitar, porque é uma coisa automática. A energia vibracional da reunião já é absorvida pelo médium e ele naturalmente já se equilibra sem precisar depender do passe. Então não se deve dar o passe? Se ele estiver necessitando e pedir, vamos dar, sejamos caridosos. Mas é importante nós entendermos que essa necessidade, em algumas situações, dependendo do elemento de sustentação, não é necessária, porque o elemento de sustentação faz esse trabalho. Conexão com a espiritualidade superior. Por meio da prece, da concentração e da elevação mental, o médium de sustentação contribui para uma ligação mais forte com os mentores espirituais, favorecendo o trabalho coletivo. Observem que os espíritos protetores que coordenam a reunião, eles vibram num padrão alto, naturalmente. E a equipe está vibrando ali dentro do padrão que lhe cabe em função da sua evolução moral. O que acontece? Quando a vibração do ambiente da reunião cai, a dificuldade para captar os pensamentos da espiritualidade elevada aumenta. Vou explicar melhor. Espiritualidade elevada vibra aqui. Nós, imperfeitos, vibramos aqui. O que acontece na reunião mediúnica quando nós nos preparamos, nos equilibramos, elevamos nossos pensamentos? Nós elevamos o nosso padrão, pelo menos naquele momento. E a espiritualidade faz o quê? Ela desce o padrão dela para que haja o quê? Sintonia e nós possamos ouvir a espiritualidade elevada. Só que há determinadas situações que esse desnível é tão grande, que a espiritualidade desce o padrão dela. Mas mesmo nós tentando subir, o nosso não alcança. E aí o que acontece? Acontece que nós não conseguimos ouvir a espiritualidade. Por mais que ela nos inspire, por mais que ela esteja ali nos intuindo, falta sintonia. E é por isso que o elemento de sustentação, então, é importante, exatamente para elevar ainda mais esse padrão vibratório da equipe, de modo que possamos ouvir
a espiritualidade. Então, observem e vejam bem aí a importância essencial, a essencialidade do elemento de sustentação. E a garantia da coesão do grupo mediúnico. Sua atuação discreta, mas fundamental, fortalece o espírito de equipe e a confiança mútua entre os participantes, contribuindo para que a reunião atinja seus objetivos de forma harmônica e produtiva. E o elemento de coesão é aquilo que eu disse. Ele vai como se nós estivéssemos todos de mãos dadas. Ele faz esse trabalho para manter essa coesão de forma que nós sejamos um todo. Kardec, no livro dos Médiuns, diz que a equipe mediúnica, os elementos, é como um feixe de varas. Estamos todos ali unidos e como um feixe de varas nos tornamos fortes. Se nós pegarmos uma única vara, ela é frágil, ela pode se romper facilmente, mas se nós unirmos várias, aquilo ali, aquele feixe de varas se torna forte, inquebrantável. É exatamente essa coesão que o elemento de sustentação fornece à equipe. Embora o trabalhador da sustentação possa nunca ter qualquer fenômeno ostensivo, porque pode ser também que ele seja um ostensivo e naquela reunião ele funcione como sustentação, como pode ser que ele não tenha ostensividade, que é aquela mediunidade mais forte e caracterizada, em nenhum momento na atual existência, e ele funcione sempre como um médium de apoio, também sem problema nenhum. Então, vamos supor que ele nunca desenvolva nenhum fenômeno mediúnico, nenhuma ostensividade. Ele deve permanecer ativo, cultivando a paciência e o amor, dedicando-se aos necessitados que comparecem aos trabalhos pela sua perseverança no estudo e desenvolvimento de técnica apurada na sustentação dos trabalhos mediúnicos. Deve ser paciente, saber que é ali que ele está sendo chamado a operar e estudar para que ele possa compreender a importância da função que ele exerce e não se sinta menor em função do trabalho que ele realiza. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.